Boa noite a todos. Meu nome é Lívia de Souza e eu estou aqui a convite do Elcio para fazer com vocês uma reflexão sobre o trecho do Evangelho que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma leitura desse trecho que, através na passagem de João, do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12, que fala assim: No dia seguinte, a grande multidão que viera para a festa, sabendo que Jesus vinha a Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Jesus, por sua vez, encontrando um jumentinho, montou nele, como está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado num jumentinho. Os discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, lembraram-se de que essas coisas estavam escritas a seu respeito e que elas tinham sido realizadas. A multidão que estava com ele quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, dava testemunho. E por isso a multidão saiu ao seu encontro, soubera que ele havia feito esse sinal. Os fariseus então disseram uns aos outros: Vede, nada conseguis, todo mundo vai atrás dele. Então essa passagem ela pode ser olhada de várias maneiras. Eu gosto muito de ressaltar 2 pontos nesta passagem. Em primeiro lugar, é que Jesus entra em Jerusalém. E em segundo lugar, o povo vai ao seu encontro com alegria e júbilo e trazendo oferendas. Eu destaco estes 2 pontos, tendo em mente que em outras passagens da vida de Jesus, as quais descrevem seu encontro com as pessoas, ou precisamente com o povo, comunidades ou multidões, fala-se, na maioria das vezes, que as pessoas procuram por Jesus em aflição e sofrimento, buscando auxílio, seja na forma de esclarecimento, seja na forma da cura de seus milagres, na cura de suas doenças. Nesta passagem, algo diferente parece acontecer. Nela, Jesus caminha e as pessoas, o povo, a multidão, o festeja. A descrição nos remete a um ambiente de alegria e júbilo, confraternização e reconhecimento. Poderíamos pensar que neste momento o Evangelho de Jesus se realiza na vida das pessoas. Estas reconhecem, aceitam e comemoram a sua divindade. Entretanto, os acontecimentos que antecedem e se seguem a este evento nos remete às mais profundas reflexões sobre Jesus e sua missão de nos trazer a boa nova, a fim de que, através dela e com ela, nós alcancemos a nossa renovação em direção a Deus nosso Pai, pela compreensão dos seus desígnios e o exercício constante do amor e da tarefa cristã. Assim, lancemos o nosso olhar em direção aos eventos anteriores à entrada de Jesus em Jerusalém. Entre estes, o mais marcante nessa minha reflexão foi a ressuscitação de Lázaro por Jesus. Então, vamos ver aqui como que foi que aconteceu isso, como que está descrito, a ressurreição de Lázaro, Então, a gente fala aqui, havia um doente, Lázaro de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor nos bálsamos e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente.
As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia, Jesus disse: Essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Aí mais à frente, nós temos o seguinte trecho. Ao chegar Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo até Marta e Maria para os consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisto? E aí, após isso, Maria vai ao encontro de Jesus. E Jesus fala, com Maria. Vão até o sepulcro e Jesus pede para retirar então a pedra que fechava o sepulcro onde Lázaro estava sepultado. Aí Maria diz: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Disse-lhe então Jesus: Não te disse que, se creres, verá a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isso, gritou em voz alta: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com os pés e mãos enfaixados e com o rosto recoberto com sudário. Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o ir embora. Então, nessa passagem, a gente vê Lázaro, que é o irmão de Maria, que caiu doente e falecera. E Jesus vai em seu auxílio. Entretanto, os apóstolos a todo momento tentam dissuadir Jesus de ir a Jerusalém, porque ele estava sendo perseguido já nesse momento, Ele tinha sido expulso pelos judeus e que ameaçaram apedrejá-lo. Entretanto, Jesus insiste e ao chegar a Betânia, ele vai até o sepulcro e pede para Lázaro que saia do sepulcro. Entre os eventos agora que seguem a entrada de Jesus em Jerusalém, eu destaco a ceia de Páscoa, também chamada de a última ceia, onde Jesus lava os pés dos discípulos, fala da responsabilidade de sermos enviados do Pai e respondermos a esse Pai, ao mesmo tempo que ressalta que não devemos ser dominados pela vaidade, reconhecendo sempre a divindade maior de Deus, nosso Pai. Então, nessas duas narrativas, pós-entrada de Jesus em Jerusalém, salientamos duas importantes características de Jesus, As duas narrativas, aqui corrigindo, aqui é a narrativa da anterior à entrada e após a entrada, elas salientam duas características importantes de Jesus. Uma é a sua divindade e poder, e a outra a sua humildade. Jesus fala, como sempre, pela exemplificação dos resultados da escolha de sermos filhos de Deus. Então, quando a gente recebe Jesus, nós assumimos a capacidade de estarmos em unicidade com nosso Pai e de operarmos em seu nome para o nosso bem e para o bem daqueles que necessitam. Ao mesmo tempo, Jesus fala da humildade com que devemos agir.
nessa tarefa de atendimento aos desígnios de nosso Pai. Então, voltemos agora um pouco mais à entrada de Jesus propriamente dita a Jerusalém. Como dissemos anteriormente, durante a passagem de Jesus junto a nós, observamos como ele caminha e as pessoas vão ao seu encontro. Poderíamos compreender que Jesus se apresenta e se coloca disponível a todos, mas apenas alguns vão ao seu encontro. Temos de observar também que este, na maioria das vezes que iam ao encontro de Jesus, nas outras passagens que a gente vê, quando Jesus caminha e as pessoas o procuram, eram aqueles e aquelas que estavam em grande aflição. Mas, na passagem da entrada de Jesus em Jerusalém, vamos observar que aqueles que vão ao encontro de Jesus estão em alegria e júbilo, reconhecendo sua divina tarefa de luz e poder, pois estavam, vamos dizer assim, tocados pelo milagre da ressurreição de Lázaro. Assim, podemos avaliar que Jerusalém pode ser considerada, que era a capital da Judéia, o centro. Podemos pensar em Jerusalém como nosso coração, uma metáfora do nosso coração. Quando recebemos Jesus em nosso coração, acreditando na sua divindade e na sua mensagem de luz, recebemos-o em júbilo e festa. A entrada de Jerusalém é antecipada pelo reconhecimento do poder de Deus, pela ressuscitação, pelo renascimento, né? Nós saímos da escuridão para a luz, é assim que ele fala. Lázaro sai, né? Sai do sepulcro, então sai do lugar escuro de morte para o lugar de luz e de vida. E, entretanto, não devemos nos deter no júbilo dessa descoberta e no oferecimento de nossas prendas íntimas a Deus, pois o que se segue à entrada de Jesus em Jerusalém é a necessária imolação do Mestre para salvar a todos nós. E o que acontece no momento que recebemos Jesus, né, a mensagem da Boa Nova em nosso coração, é a necessária imolação do nosso eu antigo para que a verdade se manifeste. O reconhecimento pede humildade aos desígnios de Deus e o reconhecimento de seu poder. Pede ainda resistência diante das questões do mundo e de suas disputas sobre qual é a verdade. A conquista após o reconhecimento da divindade de Deus, nosso Pai, se reveste de sacrifício, mas a ressurreição é certa, como a história demonstrou. Eu agradeço este momento, espero que essas poucas palavras possam ajudá-los a refletir com mais, vamos dizer, com mais profundidade, ou refletir mais detidamente sobre essa passagem, buscando cada um o seu significado. Como que essa passagem fala ao coração de cada um? A minha, ela fala desta forma. É necessário, essa alegria, ela é necessária diante da descoberta da boa nova, do Evangelho de Jesus e da possibilidade que este tem de transformação na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, precisamos humildemente reconhecer que não basta o reconhecimento, mas precisamos construir a permanência da boa nova no nosso coração. E isso só pode ser alcançado quando imolarmos, quando sacrificarmos o nosso eu antigo, muito apegado ainda às questões exteriores e à materialidade. Então, uma boa noite a todos, que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos. Assim seja.